Esta seção te dará uma visão geral do Logstash. O Logstash é um servidor que recebe dados de uma variedade de fontes simultaneamente, transforma esses dados e os envia para um local de armazenamento que, no caso do Elastic Stack, é o Elasticsearch. Você usa o Logstash entre a fonte de dados e o local de armazenamento, para que possa examinar os dados, filtrá-los, identificar campos, construir uma estrutura e chegar a um formato comum que possa facilitar a análise e gerar valor ao negócio. A inserção e transformação dos dados é feita de forma dinâmica, independentemente do formato original e complexidade. São muitas as possibilidades, tais como estruturar dados desestruturados, obter coordenadas geográficas a partir de endereços IP, excluir ou tornar anônimos campos de dados confidenciais e etc. Embora o Elasticsearch seja o destino dos dados transformados no contexto do Elastic Stack, através de plugins você pode usar o Logstash para enviar dados para inúmeros outros armazenadores. Aqui você vê algumas fontes de dados comumente utilizadas por usuários do Logstash. Logs e métricas de acesso de servidores web, logs de aplicações, métricas de máquina como o uso de CPU e memória, bancos de dados, dados de acesso na área de segurança, e dados gerados em tempo real e com fluxo contínuo, que é o streaming de dados. Esta é uma arquitetura bastante comum de uso do Elastic Stack, onde o Logstash faz o papel de processador centralizado de dados. Os bits, pequenos programas instalados em computadores ou containers, funcionam como agentes que se conectam ao Logstash para enviar os dados coletados em dispositivos distribuídos. Dispositivos de rede, como roteadores e firewall, também podem enviar dados ao Logstash através de outros protocolos, como o syslog. Bases de dados relacionais e data warehouse também são comumente fontes de dados para o Logstash. Tudo isso visando usar, lá no final do fluxo, o Elasticsearch para realizar buscas e análises poderosas em cima dos dados armazenados. Por último, gostaria de lembrá-lo mais uma vez que estas são apenas algumas das muitas fontes de dados para o Logstash. Outros exemplos: serviços de provedores cloud, como a Amazon e o Google, serviços de filas de mensagens e até mesmo dados de sensores de internet das coisas. Vamos ver agora com um pouco mais de profundidade como o Logstash realiza a coleta de dados. O Logstash usa o que é chamado de input plugins para coletar e desserializar dados. Codecs são outro tipo de plugin também especializado em desserialização. Cada input plugin define um codec padrão, mas é possível configurar outros codecs para um input plugin. Atualmente existem mais de 50 input plugins. Vemos aqui alguns que são bastante utilizados. O Bits, que recebe dados dos agentes Bits. Alguns input plugins recebem dados de forma mais genérica, como TCP, UDP e HTTP. Essas duas categorias de plugins são passivas, o que significa que agentes externos enviam dados ao Logstash. Mas existem os plugins ativos, que realizam o caminho inverso e se conectam às fontes remotas de dados para coleta. Por exemplo, o JDBC e o HTTP Polar. Após a coleta de dados pelo input plugin, os plugins de filtro do Logstash podem transformar, estruturar e normalizar estes dados. Também são mais de 50 plugins de filtro no Logstash. Aqui temos 3 exemplos. O GeoIP, capaz de obter geolocalização a partir dos endereços de IP. O Lookup externo, que busca valores em bases externas para enriquecimento de dados. E por último, os lookups de DNS e máscara de subrede. Depois que os dados são recebidos e transformados, eles são enviados para algum lugar externo. O Logstash envia dados através dos Output plugins. Os Output plugins também usam codecs para serializar os dados antes de enviá-los para o destino final. São mais de 50 plugins de Output. Aqui estão alguns exemplos, como o plugin para envio ao Elasticsearch. Os plugins mais genéricos, para TCP, UDP e HTTP. Também há plugins que permitem enviar dados a serviços como o S3 da Amazon e serviços de mensagens, como o Apache Kafka. Podemos dizer que o Logstash é resiliente.
Ele possui recursos para tolerância a falhas e garantia de entrega de mensagens de pelo menos uma vez. Você pode configurar uma fila de mensagens para que o Logstash aguente picos de processamento sem o risco de perda de dados. Ele possui também o que é chamado de Dead Letter Queue, traduzido como fila de mensagens mortas, onde se guarda mensagens rejeitadas pelo destino final para que possamos inspecioná-las a qualquer momento. Vou falar um pouco sobre como configurar o Logstash. Este é um conteúdo bastante simples para um arquivo de configuração. No topo você vê a definição do Input Plugin. Neste caso, o Logstash está preparado para receber uma conexão do agente do bits na porta 5043. Em seguida está a definição do plugin de filtro, configurado para converter todos os caracteres de um campo chamado Message para minúsculas. Esse filtro Mutate permite executar várias transformações em campos. Você pode renomear, remover, substituir e modificar campos nos seus eventos. E por último está a definição do plugin Output, que, neste caso, está configurado para enviar os dados para o Elasticsearch. Como você pode notar, não há nenhuma indicação de como será feita a comunicação com o Elasticsearch. Da forma como está configurado, o Logstash assumirá valores padrão para se comunicar com o Elasticsearch. O padrão é assumir que o Elasticsearch está rodando na mesma máquina que o Logstash. No conjunto, o input, o filtro e o output constituem uma configuração simples de pipeline de processamento do Logstash. Um detalhe sobre o qual falaremos mais tarde é que este pipeline faz uso de uma fila em memória. Para o Logstash, um evento é a unidade primária de dados. E o que é um evento? Um evento é também chamado de documento, similar ao documento de JSON, com hierarquia e diferentes tipos de dados, como este que você está vendo. Quando o Logstash recebe uma mensagem, através de um input plugin, esse plugin transforma a mensagem em um evento do Logstash como esse. Como falei anteriormente, os plugins de input e output usam codecs para desserializar e serializar os eventos. Os plugins de filtro, por sua vez, sempre trabalham com eventos do Logstash para realizar as transformações solicitadas. Com o Logstash, você pode construir fluxos de dados bastante complexos através de condicionais e múltiplas pipelines. O transporte de dados pode ser feito de forma segura através de autenticação e criptografia. Existem também módulos que pré-configuram o Logstash para cenários bastante conhecidos, como o NetFlow, que simplifica a coleta, normalização e visualização de fluxo de dados na sua rede. Por fim, se as opções disponíveis no Logstash não se encaixam em seu caso de uso, você pode desenvolver seu próprio plugin. Aqui você vê o que acontece por dentro de uma pipeline do Logstash. Uma pipeline, como eu disse, define logicamente um fluxo de dados. Estes dados entram através dos plugins de input e vão para uma fila. Os dados dessa fila são consumidos por um worker, onde são processados por filtros e depois enviados para os plugins de output, que serializam os eventos processados e os transmitem para seu destino final. Uma pipeline pode ser configurada com múltiplos inputs. Internamente, todos os inputs enviam eventos para a mesma fila, e você pode também ter múltiplos workers consumindo os eventos da fila para processamento com os filtros e outputs definidos. E como já mencionei, uma instância do Logstash aceita rodar várias pipelines simultaneamente. Cada pipeline é usada para separar o fluxo de dados dentro do Logstash. Como já vimos, cada pipeline configurada no Logstash tem uma fila, que acumula os eventos provenientes dos inputs. Há dois tipos de fila no Logstash, a fila em memória e a fila persistente. A fila em memória é a padrão. O Logstash usa este tipo de fila caso você não configure uma fila persistente. A vantagem da fila em memória é que ela é muito rápida. A desvantagem é que ela perderá os eventos não enviados pelos outputs em caso de uma interrupção forçada do Logstash. Do outro lado, a fila persistente não é tão rápida, mas o fato dela armazenar os eventos em disco permite que o Logstash continue a processar os eventos depois de uma eventual interrupção abrupta de sua execução.
O Logstash possui a chamada garantia de entrega de eventos de pelo menos uma vez. Nem todos os plugins dão suporte a esta garantia, mas a maioria sim. Isso quer dizer que um evento será enviado ao seu destino no mínimo uma vez, mas, em alguns casos, ao ocorrer uma interrupção forçada de uma instância do Logstash que usa a fila persistente, um evento pode vir a ser reprocessado e enviado ao destino, o que geraria uma mensagem duplicada. Mas esse efeito pode ser evitado se você usar identificadores únicos em seus eventos. O Logstash também possui a chamada fila de mensagens mortas, Dead Letter Queue. Essa fila recebe os eventos que foram rejeitados pelo seu destino final, por exemplo, porque seu formato não foi reconhecido. A ideia é armazenar estes eventos para que você possa examiná-los mais tarde e, caso deseje, tentar reenviá-los. Ao invés de configurar esta fila, você também pode configurar a pipeline para simplesmente descartar estes eventos, após registrá-los em um log.